Pai amantíssimo, te agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em seu nome. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos antecedeu, preparando o ambiente para nos receber e que durante toda a palestra fica ao nosso lado, nos auxiliando, nos inspirando, doando energias para nos auxiliar na nossa recuperação física ou espiritual. Enquanto escutamos a palestra, a espiritualidade amiga faz o seu trabalho de nos amparar e de nos auxiliar. Fiquemos em sintonia. Vamos harmonizar com o ambiente, cientes de que todo o trabalho está acontecendo enquanto ouvimos as palavras da noite. Palavras que vão nos falar de Jesus, dos seus ensinamentos, dos ensinamentos morais, de tanta coisa que precisamos aprender para nos elevarmos e para nos melhorarmos. Vamos escutar e, à medida do possível, tentar aplicar no nosso dia a dia. A finalidade do aprendizado é também a finalidade da nossa evolução moral. A cada passo, a cada aprendizado, damos um passo a mais nessa jornada. Pedimos que nos envolvam para que possamos compreender claramente o tema da noite e que possamos aplicá-lo no nosso dia a dia. Nos envolva com um infinito amor e permaneça conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Como é bom estarmos num ambiente de paz como este. E hoje nós tivemos uma experiência muito interessante para valorizar o nosso país e a paz. Eu e Sandra fomos a São Paulo. Tivemos que ir lá, passamos no shopping Ibirapuera. E depois tivemos que pegar um Uber para ir até onde nós íamos. E toda aquela movimentação que eu confesso que achava que era um negócio assim, estrondoso, São Paulo, aquele movimento, mas de repente cheguei e falei para a Sandra, meu bem, olha que maravilha que é. A economia rodando, as pessoas vivendo na cidade em paz. A paz que eu me refiro é a falta da guerra. A gente está vivendo a aflição da guerra no Oriente Médio, que está se alastrando. Estamos todos orando, eu tenho certeza, para que essa guerra acabe logo. Mas pela primeira vez assim, eu e Sandra ficamos muito felizes de estarmos no coração de São Paulo, uma cidade agitada, e sentir a paz que existe na cidade longe da guerra. Foi uma coisa muito interessante. Muito, que só relatando, mas sentir isto, só nós sentimos, não é? Muito bem. Para a noite de hoje nós vamos falar sobre um tema que consta aqui no livro, A Prece Recompõe. Emmanuel faz um chamado no Ato dos Apóstolos, no início da lição, onde ele fala sobre a importância da oração. E a questão é que
aconteceu um fato antes desse relato, que está também no Atos dos Apóstolos, no livro Boa Nova, traduzido por Haroldo Dutra Dias. Vale a pena. Eu só consulto esse livro agora, pela originalidade, pela capacidade do Haroldo, pela integridade do trabalho, enfim. Então, eu não pego mais Bíblia, não pego nada, eu pego o Novo Testamento traduzido pelo Haroldo. E vamos lá, vamos ver o que aconteceu para que Emmanuel fizesse essa chamada. Então está lá, em Atos 4, 1 a 22, relata o seguinte: Pedro e João, diante do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era a principal assembleia judicial e religiosa dos judeus. Funcionava como uma corte suprema em Jerusalém. Tratava dos assuntos religiosos e os assuntos políticos. Enquanto eles, Pedro e João, falavam ao povo, aproximaram-se deles os sacerdotes, o comandante da guarda do templo e os saduceus. Os saduceus eram uma seita ou um partido religioso político judaico também. Exauridos, indignados, perturbados por eles ensinarem ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. A ressurreição é o ato de levantar-se. Quando fala-se lá, levantou-se, e Lázaro levantou-se, ou deitou-se, quer dizer, levantar era ressuscitar, deitar era morrer. Então, lançaram as mãos sobre eles e os colocaram em custódia. Veja, essa palavra é conhecida por nós, né? Que é uma detenção provisória em prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos do que ouviram a palavra creram, tornando-se o número de varões de aproximadamente 5.000 pessoas. E aconteceu no dia seguinte, de estarem reunidos em Jerusalém, as autoridades, os anciãos e os escribas, e o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos, quantos eram da linhagem do sumo sacerdote. Colocando-os de pé no meio deles, vem cá, cercaram João e Pedro. Investigavam. Com que poder, ou em nome de quem, vós fizestes isso? Na verdade, eles haviam curado um homem. Então, em nome de quem vocês estão fazendo isso? Quem pensa que vocês são? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, é sobre uma grande influência de um bom espírito. É um ato mediúnico praticamente. Disse a eles: autoridades do povo e anciãos, se hoje nós somos interrogados sobre um benefício feito a um homem enfermo, por quem ele foi salvo? Tomai conhecimentos todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo que isto foi feito. O Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ergueu dentre os mortos, ressuscitou, neste nome, este homem se apresenta curado diante de vós. Veja a eloquência. Eu fico imaginando Pedro falando isso lá para aquelas autoridades. Ele, Jesus, é a pedra desprezada por vós, os edificadores,
o que se tornou cabeça de ângulo, isto é, uma pedra em forma de ângulo que unia uma pedra a outra. Quem viu lá na Europa as construções das pedras sem uma argamassa, sabe o que nós estamos falando? Então, ele, que se tornou cabeça de ângulo, é o responsável por isso. É em nome dele que nós falamos e fazemos isso. E não há salvação em nenhum outro. E hoje nós entendemos bem isso. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Da verdade e da vida. Pois não há nenhum outro nome sobre o céu que tenha sido dados aos homens, no qual é necessário nós sermos salvos. Ao verem a franqueza de Pedro e de João, e percebendo que eram homens iletrados, quer dizer, semi-analfabetos, e sem instrução, maravilharam-se, reconhecendo que eles estiveram com Jesus. Não tinha como escapar. Vendo o homem que fora curado, de pé, com eles, estava lá parado em pé com eles, nada tinham a contestar. Esse foi o fato. Depois, então, de ordenar que eles saíssem do sinédrio, bom, já que nós não podemos fazer, a turma está aí, né, a prole, a multidão está aí, vamos liberá-los, né? Ordenaram que eles saíssem do sinédrio, deliberavam entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Pois de fato é visível a todos os habitantes de Jerusalém que foi realizado por eles um sinal notório, um milagre. E não podemos negar. Mas, para que isso não se espalhe ainda mais entre o povo, ameacemos a eles para não mais falarem sobre este homem a nenhum outro homem. Quer dizer, nós não queremos que vocês falem, nem divulguem isso. Acabou, para por aqui. Mas Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, em resposta, disse o seguinte: julgai se é justo diante de Deus ouvir mais a voz do que a Deus? Vocês acham que isso para nós é importante? Dá mais importância para o que vocês falam do que sobre o que Deus quer que nós façamos? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e que ouvimos. Após eles fazerem mais ameaças, o soltaram, não tinha outra alternativa. Não encontrando como castigá-los por causa do povo, já que todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. O povo ficou entusiasta. Aconteceu um milagre, entre aspas, não existe milagre, mas vamos dizer assim, um fato. Curaram um doente na frente de todos. Como negar isso? Então, já que todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido, pois o homem em que se realizou este sinal de cura tinha mais de 40 anos. Muito bem, acontecido isso, Pedro e João saíram do sinédrio e foram encontrar com seus irmãos. Então, depois deles soltos, Pedro e João foram para os seus irmãos e relataram tudo quanto disseram para eles os sumos sacerdotes e anciãos. Ao ouvirem, unânimes, todos ao mesmo tempo, ergueram a voz a Deus e disseram: ao ouvir, unânimes, quer dizer, uníssonos,
voltados para o mesmo objetivo, ergueram a voz a Deus e disseram, então fizeram uma oração. Disseram o seguinte: soberano, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e todas as coisas que há neles, que disseste através do Espírito Santo pela boca de Davi, fenômeno mediúnico, Davi falou, o Espírito Santo comunicou pela boca de Davi, nosso pai teu filho, o seguinte: por que razão nações, povos, relincharam, o nome estava certo, está lá, como ele traduziu, que na verdade quer dizer tumultuaram, enfureceram-se, e povos se ocuparam, importaram-se com coisas vãs. É quase a mesma coisa, é quase não, hoje está até um pouco pior, acho, até um pouco pior. É tanta banalidade, é tanta falta de Deus, é tanta falta de espiritualidade que, não sei, dá um sufoco se não tomarmos cuidado. Por isso que Jesus nos alertou para que nós oremos e vigiemos. E ainda nos alertou que se não fosse pela misericórdia do Pai, quando chegassem os tempos, nem os escolhidos se salvariam. Então apresentaram-se os reis da terra, continuou Davi, e as autoridades, comandantes, chefes, reuniram-se em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Essa era a rogativa. Primeiro louvaram, que é toda a estrutura de uma prece, que como uma prece deve ser, que Jesus nos ensinou. Louvar primeiro. Aí começaram a fazer o pedido. Pois, na verdade, Herodes e Pôncio Pilatos, com nações e povos de Israel, reuniram-se em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Pois na verdade, Herodes e Pôncio Pilatos, com nações de Israel, reuniram-se nesta cidade contra o teu Filho Santo Jesus. Eram todos contra. O qual ungiste, para fazer tudo quanto a tua mão e o teu desígnio, teus projetos, determinou ocorrer. Então, Senhor, eles estão contra eles e contra quem estão falando dele, ensinando o que ele nos ensinou. Agora, Senhor, contempla as ameaças deles e concede a teus servos, aqueles que estavam lá unânimes orando, falar a tua palavra com toda franqueza, enquanto estendes a tua mão para curar e realizar sinais e prodígios através do nome do teu santo Filho Jesus. Essa foi a prece. Esse foi a rogativa daquele grupo de pessoas. Então, e tendo eles orado, vejam, nós estamos falando sobre oração, e tendo eles orado, a importância da oração, o consolo que a oração traz, o que realiza uma oração, e tendo eles orados, foi abalado, sacudido, foi agitado o lugar em que estavam reunidos. Eu fico imaginando o que aconteceu. Um fenômeno que nós estudamos hoje de efeitos físicos. O Espiritismo nos ensina isso. Todos se encheram do Espírito Santo, então ficaram mediunizados, vamos falar no linguajar espírita, influenciados sobre os espíritos superiores, e falavam a palavra de Deus com franqueza.
Nós sabemos que tem a Santíssima Trindade, né? Todos nós viemos do catolicismo, sabemos Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Deus, Filho, Jesus, o Espírito Santo são os espíritos nobres, os espíritos evoluídos, né? Muito bem. Então veja o que aconteceu por um pedido justo, cheio de fé, cheio de coragem, de sentimentos bons, o que aconteceu e a demonstração do poder da fé daquele grupo. Então, Emmanuel nos alerta que quando nós vamos fazer uma construção, nós nos preocupamos normalmente com o campo, aquilo que nós vamos fazer, material, plano, faz a planagem do terreno. Então nós cuidamos bem e recrutamos os materiais e pessoas para construir uma casa física para o nosso bem, para o nosso conforto, para a nossa proteção. Mas ele, Emmanuel, na lição, nos chama a atenção que assim também deve ser feito na esfera de cogitações, de reflexões, de imersão em pensamento de ordem espiritual, coisa que nós não fazemos. Nós damos muito mais importância, pela nossa ignorância inclusive, para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. Então Emmanuel nos alerta, já que vocês cuidam bem disto, aprendam que é importantíssimo cuidar bem disto, que é fundamental na nossa existência. Joana de Ângeles diz o seguinte: a vida humana é um campo experimental sobre o sol das oportunidades. Então, a vida humana é um campo experimental sobre o sol das oportunidades que fomentam o crescimento ou danificam-no de acordo com a incidência, quer dizer, com a ocorrência e a qualidade de sucessos. Em outras palavras, na minha visão, nós estamos aqui vivendo e temos oportunidades para fazer coisas certas e por ignorância ainda fazemos muita coisa errada. E que é importante na nossa existência aprendermos a discernir o certo do errado para procurarmos fazer o maior número de acertos possível. Então foi com uma estesia interior, uma sensibilidade, uma habilidade de entender, que à noite, sobre os céus coroados de estrelas, os discípulos se acercaram do Mestre e pediram-lhe mais amplas explicações acerca da oração dominical. Que Jesus estabelecera como código de ternura e respeito para com Deus. Então Jesus disse a eles: a prece é antes de tudo uma atitude mental da criatura para o seu Criador. Nela devem ser propostas, vejam bem, na prece devem ser propostas as reais necessidades, não aquelas que nós achamos que deve ser. Então já começa aí um discernimento, nós temos que saber o que é real, necessário para nós. E o real necessário para nós são as coisas espirituais. Eu sei, até eu fico pensando sobre isso, falo, mas como, né? Como viver isto? Dar mais importância a isso se nós vivemos no mundo material. Mas é isso que importa. É essa coragem que nós devemos ter.
Nela devem ser propostas as reais necessidades da alma numa expressão de confiança e carinho, abrindo-se, desnudando-se, ao mesmo tempo permanecendo receptiva às respostas da sabedoria excelsa. Quando nós orarmos e pedirmos, nós esquecemos de abrir o nosso radar, estar atentos para a resposta que sempre haverá para nós. Nós esquecemos, já fiz, já pedi, agora é com Deus, Ele que faça a parte dele. Ele faz, claro que vai fazer. Mas se nós não estarmos receptivos à resposta, como nós vamos seguir a orientação do plano espiritual de Deus? Nós oramos e achamos que já está bom. É preciso ficar atento para os detalhes que vão ocorrer ao redor de nós e para conosco, para entendermos a resposta do pedido que nós fizemos. É fundamental que assim seja feito. Assim, continua Jesus, a oração divide-se em 3 etapas, nas quais o ser dita as suas percepções e amplia a capacidade de entendimento em relação a si próprio, ao Pai e a Deus. Em relação a si próprio, ao Pai e a Deus. Antes de mais nada, a oração é um ato de louvor. O doador de todas, quer dizer, Deus, um ato de louvor a Deus, que é o doador de todas as horas, fonte augusta de todas as coisas, o genitor soberano, de onde tudo procede e para cuja grandeza tudo marcha. Eu fico imaginando, todos nós estamos orando pela paz do mundo, claro, tem até movimentos para que em tal hora as pessoas orem. Se nós não confiarmos em Deus, quantas preces aqui já fizemos nós para esta guerra? E a gente, o que a gente vê nos noticiários? Que elas se ampliam, que está piorando. Mas e aí as suas preces? Se nós não confiarmos em Deus, nos desígnios de Deus, nós vamos desanimar. Porque tudo conspira contra. Mas nós, que acreditamos e sabemos que nada acontece neste mundo sem a permissão do nosso Criador, e que se está acontecendo isso é por ignorância dos homens, podia ser diferente, mas é porque é necessário que haja essa dor para valorizar o amor. Nós temos 2 caminhos, a dor ou o amor. Por enquanto, o caminho que mais nós seguimos é o caminho da dor. Nós não aprendemos ainda a seguir o caminho do amor. Então o louvor é uma expressão de carinho e reconhecimento que deve fluir do ser, de modo a produzir uma sintonia. O louvor na prece, o louvor, um dia estava em Campos de Jordão, lá na Pedra do Baú. Quem já foi lá sabe o que nós estamos. Quem não foi procura saber, porque é muito bonito aquilo. Sentei lá e falei, meu Deus, que coisa linda aquelas montanhas. Quando então você faz uma reflexão sobre a natureza e procura sentir as vibrações da natureza, eu citei isso porque aquilo me chamou a atenção, mas hoje mesmo andando de trem com a Sandra, nós vamos vendo as árvores que tem daqui em São Caetano, cada árvore estrondosa, linda. Façam isso o dia que vocês viajarem de trem, fica para o lado da cidade, na janelinha lá, vão ver cada árvore linda. Eu acho que a guerra está mexendo muito com o sentimento da gente e começamos a valorizar mais. Isso é louvar. E esse louvor
que é o início que deve ter uma prece, serve para abrir um canal entre nós e a espiritualidade superior. Porque nós estamos muito aqui no terra a terra. Quando a gente faz o louvor, a gente abre um caminho que transmite os nossos sentimentos e pensamentos e recebemos os eflúvios do plano espiritual. Então nós abrimos um canal e compete a nós fazermos isso. Ninguém vai fazer isso por nós. Se nós não abrirmos esse canal, ninguém vai abrir. Então o louvor serve para isso. Por isso que ele diz lá, de modo a produzir uma sintonia mediante a qual transitem os sentimentos de exaltação do bem, para se abrir na rogativa. Depois, então, pedir em favor das legítimas necessidades, aquelas que se fazem indispensáveis para a existência feliz e correta no mundo. Segundo, saber pedir, que é uma arte. Saber pedir é uma arte. E nós espíritas eu muitas vezes me pego pedindo uma coisa e imediatamente falo, não, senhor, estou pedindo errado. É verdade. Eu sei que não é assim. Os seus desígnios são diferentes. Então temos que aprender a saber pedir. Então saber pedir, que é uma arte, de modo que a solicitação não constitua uma imposição apaixonada ou um capricho que não merece consideração. Por fim, a prece deve revestir-se de emoção de confiança. Nós estamos orando para que a guerra acabe, e ela está piorando, mas nós devemos nos manter confiantes que os desígnios de Deus serão cumpridos. Serão cumpridos, não tenhamos a menor dúvida, e continuemos a orar, e continuemos a vibrar positivamente, continuemos a tocar a nossa vida com confiança, com alegria, com otimismo, porque isso vai ajudar a resolver também o problema da guerra. Numa postura através da qual, encaminhada a petição, o seu deferimento, quer dizer, a aceitação da petição, dependerá dos valores que não podem ser conhecidos do requerente. A gente pede, mas não podemos saber, né? E cuja resposta, qualquer que seja, será aceita com alegria, pela confiança que nós temos em Deus, em saber que é permitido acontecer aquilo que nós precisamos para o nosso aprendizado. Não esquecer, quando Jesus disse que não cai um fio de cabelo, tomara que não caia o meu, mas não cai um fio de cabelo sem a permissão do Pai. Face à realidade, nem sempre Ele concede que se lhe pede, porque não sabemos pedir ainda, conforme se quer, conforme nós desejamos. Todavia, aquilo que pode contribuir para o bem legítimo do ser, nenhuma prece fica sem resposta. Nenhum pedido deixa de ser atendido, mas não da forma como nós queremos, mas da forma como nós precisamos. Bom, muito bem. Aí, nós fomos buscar uma mensagem do Chico Xavier, é rapidinho, nós estamos no fim já, até 9h15, né? Faltam, tá bom, vai dar, se Deus quiser vai dar sim. Então, o Chico Xavier, está lá, a mensagem diz assim: função da oração ou da prece, Chico Xavier. Chico Xavier, através de uma vasta obra psicografada
e ensinamentos espíritas, frequentemente em parceria com o Espírito Emmanuel, abordou a oração não como abordou a oração. Vejam bem a colocação do Chico. Não como uma fórmula mágica, mas como uma ferramenta poderosa de conexão espiritual, uma ferramenta poderosa de conexão espiritual, de equilíbrio emocional e renovação de energias. Ferramenta poderosa de conexão espiritual, equilíbrio emocional e renovação de energias. Então ele diz lá assim, poder e efeito terapêutico. A oração tem poder e efeito terapêutico. Chico ensinava que a oração é a mais alta fonte de poder. É a mais alta fonte de poder. Ela age como uma terapia para a alma, acalmando, protegendo e auxiliando na cura de dores físicas e mentais, ao facilitar o acesso ao auxílio dos mensageiros divinos. Nós temos o hábito de transferir para os outros que façam para nós, para que nos ajudem a nos curarmos. Tá bom, é válido, mas não é suficiente. É preciso que se fale isso. Não dá para ficar enganando. Nós precisamos fazer a nossa parte. Transferir para os outros, para a espiritualidade, a resolução dos nossos problemas, das nossas curas. Tudo começa aqui. Tudo. Tanto a cura como a doença começa aqui. Então, sobre a pureza e a eloquência, diz o Chico, a oração mais poderosa não é a mais bem formulada, meia hora falando, Senhor, e palavras bonitas. Isso não é a mais importante, não é, está aqui. Mas a mais poderosa, a que nasce da pureza do sentimento. Quando o coração se aproxima de Deus com sinceridade, a prece é emitida pela alma e compreendida, mesmo sem palavras. Mesmo sem palavras. Sobre conexão e proteção, que é a atração dos bons espíritos, diz o seguinte, Chico: a prece sincera é o meio de ligação com os planos superiores. Chico mencionava que a oração atrai bons espíritos, enquanto a falta dela, especialmente ao dormir, pode nos deixar vulneráveis. Sobre a transformação interior que produz a prece, ele diz o seguinte: que a função da oração não é influenciar a Deus. Vou pedir, influencio a Deus, Ele vai fazer o que eu quero, o que eu preciso. Mas ela tem a função de mudar a natureza daquele que ora, mudar interiormente a pessoa. Essa é a função da oração. Para Chico, orar por alguém é uma forma de amar em silêncio. E nós não estamos habituados a fazer isso. Pois a prece alcança lugares e dores que os pés e a presença física não conseguem chegar.
ele enfatizava, o Chico Xavier, a necessidade de orar para vencer o mau humor matinal, o desânimo e os cansaços da rotina. Basicamente, é isso que nós tínhamos que, resultado de um estudo e uma pesquisa sobre, influenciado, claro, por Emmanuel, baseado no Atos dos Apóstolos, para mostrar para nós a importância, o significado fundamental. Em outra mensagem do Chico, que na segunda-feira nós procuramos fazer um pouco diferente, você viu, né? Você estava aqui segunda-feira. Ele diz que nós devemos, os espíritos nos convidam a estudarmos melhor o que significa uma oração, uma prece. O que ela produz, tudo isso que nós vimos, quando feita com sentimento. Não podemos duvidar e não podemos ter medo e achar que nós não merecemos. Estamos com uma dor terrível, mas dói, não está conseguindo dormir. Ó Senhor, ajuda-me, permita que o meu guia me dê um passe à oração, uma súplica. E preste atenção, a dor vai embora. Todos podemos fazer isto. Todos nós. É preciso confiança, atitude, perseverar no bem, sermos justos, honestos, equilibrados, o melhor possível. Espero que tenha sido útil esse estudo para todos nós. Claro que quem prepara é o que mais aprende, talvez é o que mais necessita também, mas com certeza é o que mais aprende, né? Então eu agradeço muito a vocês pela paciência de me ouvir, pelo estímulo que vocês dão a quem vem aqui na frente. Estava conversando com você, se sente estimulado. Eu vou fazer uma tarefa, vou falar no centro. É um trabalho. Mas se não tiver o estímulo para de quem ouve, de quem... Você pega e fala, mas o que eu vou fazer? Então vocês servem de estímulos, e eu agradeço por isso, por estimularem a gente a continuar fazendo o que deve ser feito. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece final. Pode começar? Pode. Evidentemente que nós, uníssonos, unânimes, em primeiro lugar, agradecer a Deus e dizer: Senhor da vida, como somos felizes por acreditar no Senhor. Não temos ainda noção, mas sentimos o como é bom, como isso nos fortalece a acreditar no Senhor, nos seus desígnios. Muito obrigado por essa convicção que a doutrina espírita, que os ensinamentos de Jesus, que os ensinamentos dos Espíritos nos ensinaram a ter. Esperando cada vez mais nos fortalecermos para não fracassarmos, não desanimarmos. E em retribuição a todos os benefícios que nós temos recebido, este grupo aqui, Senhor, oferece o que há de melhor em seus pensamentos e em seus sentimentos, em benefício da humanidade desesperada, perdida, desorientada por cegueira própria, rogando-me, Pai, que eles, toda a humanidade seja iluminada e que o bom senso e que o bem prevaleça, vai prevalecer. Mas rogamos para que haja um retrocesso no sofrimento das almas que estão envolvidas
nesses tumultos da humanidade. Possamos nós conseguirmos seguir mais ou menos equilibrados, fiéis aos seus desígnios, confiantes no seu amor, no seu carinho, na sua sabedoria. Muito obrigado por tudo, Senhor, e que a paz esteja conosco. Que assim seja.